Nós desvendamos o Vecna. Entendemos a arquitetura do seu horror, a maneira como ele se constrói sobre a culpa humana e ascende ao status de Deus proibido. O Vecna é o medo que pensa, que planeja, que manipula a mente. Mas, antes que houvesse um general, havia um soldado. Antes que houvesse uma mente, havia uma fome. E o monstro que rasgou a realidade e nos introduziu ao terror primário do mundo invertido foi o Demogorgon. A chegada do Demogorgon na primeira temporada de Stranger Things representou o regresso à barbárie. Ele não tinha nome, não tinha motivo aparente além da caça. Ele não se importa com seus segredos ou seus arrependimentos, ele só se importa com o seu calor, com o seu sangue e com a sua carne. Este contraste é crucial para o mitoverso. O Vecna é um medo psicológico de ser julgado, mas o Demogorgon é o medo físico de ser caçado, de ser revertido à posição de presa em um ambiente que já não é mais seguro. O nome Demogorgon é, claro, retirado do panteão de Dungeons and Dragons, mas a série transformou o mito de forma genial. No D&D clássico, o Demogorgon é o príncipe dos demônios, uma criatura de duas cabeças de babuíno que representa a dualidade caótica e a luta eterna contra si mesmo. É um ser complexo, um senhor do abismo. Na série, ele é simplificado para um terror biológico, um ser que opera por instinto, um predador eficiente e assustadoramente rápido. Essa simplificação não diminui o seu peso mitológico. Pelo contrário, ela o enquadra no arquétipo atemporal do caçador primal e da bestialidade não racional. Ele é a figura do monstro na floresta ou o troll sob a ponte, o perigo que habita o que está além dos limites da civilização. Ele é o medo que os nossos antepassados sentiam ao ouvir um estalido na escuridão antes de inventarem a linguagem ou a religião para dar nome e ordem ao mundo. O Demogorgon é a desordem encarnada. A sua aparência é o auge do horror biológico, a forma humanoide, mas sem rosto, que se abre como uma flor carnívora, revelando fileiras de dentes. Essa revelação anatômica súbita simboliza a ruptura do véu da normalidade. Não há olhos, não há mente para negociar ou enganar. Há apenas a abertura de um buraco faminto. Sua capacidade de rasgar dimensões, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, faz dele um agente de caos dimensional. O buraco na malha da realidade que permite a entrada do ecossistema do mundo invertido. O mitoverso vai mergulhar agora nas raízes desse pânico primordial. Vamos entender como o Demogorgon se encaixa nos nossos maiores medos, o medo da fome incontrolável e o terror de ser transformado de caçador em presa. E o mais importante, como ele se relaciona com o conceito de hierarquia de horror que se estende por Hawkins e o mundo invertido, onde ele é apenas um soldado no exército de um mal muito maior. O Demogorgon foi o primeiro a nos tocar, a primeira prova de que o terror era real e físico. Mas ele não estava sozinho. No próximo bloco, vamos explorar as mitologias do predador primal e os arquétipos que o moldaram. A grande diferença do Demogorgon para outros monstros da ficção é sua falta de motivação complexa. Ele não quer dominar o mundo como o Vecna. Ele quer comer. E essa simplicidade o torna, mitologicamente, um dos terrores mais puros e antigos da humanidade, o predador alfa. O mitoverso entende que, antes de haver deuses e demônios, havia o medo de ser caçado, o pânico de ser o elo mais fraco da cadeia alimentar. O Demogorgon encarna o arquétipo do caçador primal, que habita a fronteira entre o que é seguro e o que é selvagem. Pense na mitologia do Wendigo, do folclore nativo americano, uma criatura de fome insaciável, associada ao inverno e à loucura, que persegue suas vítimas implacavelmente. O Wendigo é um símbolo do canibalismo e da transgressão do tabu, assim como o Demogorgon é uma transgressão das leis da física e da biologia. Ambos são a personificação da fome que nunca termina. Outra conexão poderosa é com o Minotauro grego. O Minotauro era uma fera que habitava o labirinto de Creta, devorando vítimas sacrificiais. O mundo invertido para Hawkins é o seu labirinto. É um espaço de desorientação, escuridão e morte, do qual a criatura é o guardião e o algoz. Ele não sai para passear, ele emerge com um propósito.
O Demogorgon, tal como o Minotauro, impõe um ritual de sacrifício. Alguém precisa ser perdido, alguém precisa ser levado para manter o ciclo de terror. O aspecto mais perturbador do Demogorgon é a ausência de olhos. Visual: foco no vazio da cabeça fechada da criatura. Onde deveria haver visão e inteligência, há apenas uma superfície cinzenta e inexpressiva. Isso sinaliza para o espectador o vazio não racional. Não podemos raciocinar com ele, não podemos apelar à sua moralidade, porque ele não possui uma. Isso o diferencia de monstros como o Vecna, que tenta persuadir e manipular. O Demogorgon é a força bruta do acaso e do instinto. Ele não é um ser, ele é uma função biológica do mundo invertido. E como ele caça? Ele se guia pelo sangue e pelo medo, funcionando como um tubarão, que sente o cheiro da ferida a quilômetros. Esse uso do sangue como sinalizador dimensional tem paralelos em rituais sombrios e lendas sobre pactos de sangue que abrem portais ou invocam entidades. Para o Demogorgon, o sangue é o portal de entrada. Esse método de caça reforça o medo da vulnerabilidade física. O menor corte, o menor sangramento pode ser sua sentença de morte. Essa natureza caótica e impulsiva estabelece a primeira camada da hierarquia do horror do mundo invertido. O Demogorgon é o terror que age sem pensar, o que o torna incrivelmente perigoso. Ele é a primeira linha de ataque do ecossistema, o monstro que limpa o caminho. Mas, como vimos com a ascensão do Vecna, o caos primal é sempre seguido pela ordem tirânica, e o Devorador de Mentes é exatamente essa ordem. No próximo bloco, vamos explorar o Devorador de Mentes, o ser que transforma o caos do Demogorgon em uma arma de guerra e controle. O terror do Demogorgon não reside apenas em seus instintos predatórios, mas na sua biologia alienígena que desafia as leis da nossa natureza. Se o Lich busca a imortalidade através da magia, o Demogorgon busca a perpetuação através de um ciclo de vida que é, em si, uma metamorfose de pesadelo. O aspecto mais perturbante é, sem dúvida, sua cabeça. Quando o Demogorgon revela sua face, a pele se abre em pétalas dentadas, como uma flor carnívora que de repente ganha vida e apetite. Essa anatomia bizarra o conecta a mitos de criaturas que usam a atração ou a camuflagem orgânica para caçar. A face se abrindo é o equivalente a um portal sensorial que revela a verdadeira natureza do mundo invertido, algo que é belo de uma forma aterrorizante, mas que existe apenas para consumir. Além da aparência, seu ciclo de vida é uma das maiores contribuições da criatura para a mitologia de Stranger Things. O Demogorgon não aparece do nada, ele se desenvolve através de estágios que se iniciam dentro de um hospedeiro. Lembre-se do slub que Will Byers tosse após ser resgatado. Essa fase larval, o renaquágio, é o ponto de partida para a infestação e a prova de que o mundo invertido é um organismo vivo que busca colonizar o nosso. Essa fase larval e sua rápida evolução para a forma adulta, vista claramente no crescimento acelerado do Dart, alinha o Demogorgon com as mitologias de contágio e possessão biológica. E isso ecoa ao medo de parasitas cósmicos ou de criaturas que se desenvolvem dentro de hospedeiros sem o seu conhecimento. A essência do horror aqui é a perda de controle do próprio corpo. Você pode ser um hospedeiro, um berçário, sem sequer saber. Isso é uma atualização moderna e biológica do mito dos vampiros ou dos homens-lobos, onde a contaminação transforma o indivíduo em um agente involuntário do mal. A forma adulta do Demogorgon é o resultado final dessa metamorfose, um ser que usa a teletransportação como sua principal ferramenta de caça. Ele rasga o tecido do espaço-tempo para evitar obstáculos e encurralar sua presa. Essa capacidade de teletransporte reforça a ideia de que ele não segue as regras do nosso mundo. Ele é uma anomalia que quebra as leis da física e da previsibilidade, aumentando exponencialmente o nosso medo do desconhecido. A biologia e a natureza do Demogorgon, portanto, estabelecem que o mundo invertido não é apenas um lugar, é uma forma de vida, e o Demogorgon é seu soldado biológico programado para crescer, contaminar e caçar. No entanto, o Demogorgon, apesar de sua ferocidade, ainda opera por instinto.
Ele não tem uma mente para comandar ou coordenar um ataque escalado. Essa é a falha que o diferencia do Devorador de Mentes. No próximo bloco, vamos explorar a hierarquia de horror e o papel do Demogorgon nesse ecossistema sombrio. O Demogorgon, com sua ferocidade e seu instinto de caça, é o terror inicial, mas ele não é o ápice do mal. Sua transformação em Demodogs e sua subsequente subserviência ao Devorador de Mentes revela o seu verdadeiro lugar. O Demogorgon é o soldado biológico, um drone no ecossistema hierárquico do mundo invertido. Essa revelação sobre a hierarquia de horror é um golpe de mestre na mitologia de Stranger Things. O que parecia ser um monstro único e independente na primeira temporada se revela um membro de uma colmeia, controlado por uma inteligência superior. Essa estrutura ecoa o medo biológico e social da mente coletiva, onde a individualidade é aniquilada em prol da vontade de um mestre. O Demogorgon é poderoso, mas não autônomo. Ele é a garra que se estendia para fora do portal, mas a mente que a move é a do Devorador de Mentes e, em última instância, a do Vecna. Mitologicamente, o Demogorgon atua como executor, a força de choque necessária para subjugar e contaminar. Sua natureza primal é perfeita para desestabilizar o ambiente, mas é o Devorador de Mentes que fornece o comando estratégico, e o Vecna que estabelece o plano de fundo. Isso cria uma trilogia de terror perfeita. O soldado, Demogorgon, o medo de ser comido, o horror da predação física. O general, Devorador de Mentes, o medo de ser controlado, o horror da aniquilação da mente. E o deus, Vecna, o medo de ser julgado, o horror da condenação psicológica. O Demogorgon, portanto, cumpre seu papel essencial. Ele nos lembra que, por baixo da nossa civilização e da nossa tecnologia, somos apenas carne e sangue, presas vulneráveis ao primeiro elemento que rasgar as regras do nosso mundo. Ele é o horror que não pensa, a antítese do raciocínio e da ordem. A vitória contra ele, como vimos na primeira temporada, é a vitória da astúcia e do sacrifício humano sobre o instinto bruto. O Mitoverso analisou o Vecna, um manipulador de almas. Agora, mergulhamos no Demogorgon, o caçador primal, e vimos que para cada vilão complexo, há um mito ainda mais profundo por trás dos portais. A série Mitos de Stranger Things está apenas começando. No próximo episódio, faremos a grande análise do Devorador de Mentes, o Mind Flayer, a criatura Lovecraftiana que encarna o terror da mente coletiva e da perda da individualidade. Se você curtiu essa análise profunda e aterrorizante do Demogorgon, agora é a hora de garantir sua passagem para a próxima etapa da colmeia. Deixe seu like para que o YouTube promova essa mitologia, se inscreva no Mitoverso para não perder a continuação da nossa série e comente aqui embaixo. Qual foi o momento do Demogorgon que mais te fez sentir como uma presa? Clique no vídeo que está na tela para mergulhar em outra lenda sombria, ou nos vemos no próximo episódio, onde vamos desmembrar a mente por trás do mundo invertido.